Vamos falar aí sobre as dificuldades que os empresários estão vivendo. A crise financeira causada pela pandemia está obrigando muitos comerciantes a fecharem suas portas. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem mais de 2 milhões de empresas e a maioria delas está enfrentando dificuldade para continuar funcionando. No último dia 15 de julho, o governo de Rondônia decidiu reabrir o comércio. Isso animou a maioria das empresas, grandes ou pequenas. No começo da pandemia do novo coronavírus, muitas empresas ainda buscaram se reinventar para poder atender ao público. Mas o aumento no número de infectados e de mortos por causa da Covid-19 fez com que essas placas virassem a atração principal nas vitrines das lojas. Isso de acordo com uma pesquisa do IBGE. A pesquisa diz que no Brasil são mais de 2 milhões e 800 mil empresas e a maioria delas tem dificuldade para equilibrar as contas. Isso na primeira quinzena do mês passado. A pesquisa ainda diz que a maior parte delas deixou para pagar os impostos depois. E quem teve dificuldades, mas já fechou o negócio foi o Jefferson, de 24 anos. Ele tinha há alguns anos uma cafeteria no centro de Porto Velho. Mas por causa dessa crise, a única opção que teve foi fechar as portas. Depois de 4 meses tentando trabalhar com o delivery, não era o suficiente para manter meus altos custos. Eu tinha altos custos com aluguel, com funcionários, com energia. E o delivery não foi o suficiente, então acabei tendo que fechar as portas. A única coisa que fica agora são as lembranças de quando o segmento dava lucro. É uma cafeteria muito conhecida pelos movimentos, pelos eventos, pelas reuniões que a gente promovia. Então, diante de tudo isso que a gente está passando, a gente viu que tão cedo a gente não ia poder voltar a trabalhar com esses eventos, com esses encontros, workshops. Então, eu vi que ficou bem difícil de manter isso, né? De acordo com a economista Lia Girão, o prazo para as empresas tentarem resistir à crise já venceu. E o peso das contas cria uma dificuldade em se manterem no mercado. Por isso, a empresa tem que buscar outros meios para se equilibrar. Mas as empresas, nesse período, se reinventaram, né? Utilizando de outros meios de venda, principalmente os meios digitais, o comércio delivery, né? E isso é uma tendência que acredita-se que veio para ficar, pelo menos por esse período no qual ainda essa crise sanitária não tem uma resolução efetiva, né? Mas apenas medidas para contê-la. De acordo com o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias, o número de microempresários aumentou durante a pandemia. No período de pandemia, vamos dizer assim, abriram quase 1 milhão de empresas no país. Quer dizer, a gente pergunta que crise é essa, né? Até porque também, pelos números da Receita Federal, em junho bateu-se o recorde de emissão de notas fiscais. Emissão de nota fiscal é venda, então estamos vendendo bastante. Para ajudar as empresas a se manterem em pé, o Banco da Amazônia criou o Pronamp, Programa de Financiamento para Microempresas. De acordo com o gerente, mais de 800 operações na região norte já foram feitas. Isso para o pagamento de salário, contas de energia e mercadorias. O Pronamp é um recurso que veio do governo federal para os bancos públicos e para alguns outros bancos privados, né? E esse recurso público tem uma destinação de financiar da seguinte forma: 30% sobre o valor da carta que a Receita emite para o cliente ou 50% do capital social para aquelas empresas que possuem menos de 12 meses, tá? E aí cada banco poderia estipular suas regras próprias dentro da sua política. Para definir qual valor seria emprestado a esse cliente, com base nessas referências mínimas, tá? E máximas. Com a crise da pandemia, o Estado vai deixar de arrecadar mais de 300 milhões de reais e os impostos estão sendo parcelados. É o que diz o secretário de Finanças do Estado. Esperamos que a partir do mês de setembro, outubro, estejamos seguros para uma retomada gradual do crescimento econômico do Estado de Rondônia e consigamos recuperar esse período em que a nossa economia foi submetida a sérias restrições que impactam muito a vida das pessoas. E o Estado tem essa forte preocupação de evitar o colapso na saúde, mas também evitar perda de empregos, quebra de empresas, tudo que pode afetar a nossa vida econômica e a nossa vida como um todo. Estamos manejando esses instrumentos da estratégia de enfrentamento à pandemia para gerar o menor número de perdas possível. E até aqui, acredito que estejamos conseguindo.
Olha, não está fácil para muita gente. A gente viu aí as informações chegando. Felizmente nós tivemos o Pronamp, esse programa do governo federal, que veio para socorrer um grande número de empresas. Vimos aí o Diego Brito, superintendente do BASA, que é um dos operadores desse programa do governo federal, e o BASA tem cumprido um papel importantíssimo nisso, assim como também a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. E evidentemente que quando se está em meio a uma guerra, alguns acabam ficando para trás. É uma pena que seja assim. Lamentavelmente tem sido assim. E eu ainda sou daqueles que não defendem o fechamento do comércio, que não defendem o caos na nossa economia. Até porque eu já disse aqui, uma porta aberta não é o que espalha o vírus. O que espalha o vírus é o nosso comportamento. E lamentavelmente, a primeira coisa que se pensa, eu estou falando em termos de Brasil, temos que resolver o problema, fecha o comércio. Quer dizer, foram os únicos que pagaram a conta. Foram os únicos que pagaram a conta de verdade, né? Claro, as vítimas fatais, isso é outra coisa. Isso aí não tem jeito, né? Isso aí lamentavelmente não tem mais conserto. E nós temos que chorar eternamente por essas vítimas. Eu mesmo já perdi muitos amigos. E outras pessoas que eu tinha uma profunda admiração. Agora, foi justamente em períodos de comércio fechado. Eu falei ontem aqui, por exemplo, lá o Espaço Alternativo. As pessoas estão lá no Espaço Alternativo, fazendo festa, promovendo aglomerações, vão para casa e infectam os seus pais, os seus avós. Então, esse é o grande problema. Não é uma portinha aberta, não. Até porque tem protocolos que os empresários têm seguido, têm implantado, porque não querem fechar as portas de novo. Mas, enfim, a nossa economia vai ter que levar um tempo agora para se reabilitar, e o principal, o desemprego. Esse já está de forma irreversível instalado também. E vai levar alguns anos para a gente recuperar novamente esses postos de trabalho.